8 caminhos que levam à riqueza. Parte 5. Quarto caminho da riqueza: empreender. Empreender é uma palavra que está na moda. Muitos falam sobre o assunto em todos os lugares, versículos e idiomas. Agora mesmo, você deve estar pensando: olha, Pablo, esse caminho não é novo. Você está me dizendo que o quarto caminho da riqueza é abrir uma empresa? A resposta é não. Empreender não é necessariamente ter uma empresa ou ser dono de uma companhia. Você pode empreender no mundo dos negócios, mas ter uma empresa é apenas uma forma. Empreender é resolver problemas, construir uma estrutura para trazer crescimento e rendimento. Portanto, empreender não é o ato formal e burocrático de solicitar um CNPJ, de tornar-se sócio de uma companhia ou de adquirir uma franquia de uma marca famosa. Empreender é ter uma atitude vencedora, é ter disposição, determinação para construir bases sólidas que o permitam levantar estruturas. Quando você desenvolve uma mentalidade empreendedora, é capaz de transformar adversidades em oportunidades, inovar e aproveitar os seus recursos ao máximo, não importa como o cenário se apresente. E anote o código. Empreender é a ação de fazer as coisas crescerem. Empreender é saber buscar soluções ao invés de focar nos problemas. Agir mesmo com medo, assumir os riscos, enxergar as brechas, usar a imaginação para encontrar soluções criativas. Empreender é nunca olhar para trás. Talvez você pense não possuir talento para ser um empreendedor. Será mesmo? Você é a imagem e semelhança do Criador, e Deus é o maior empreendedor que existe. A sua família, por exemplo, é um empreendimento. O seu casamento, outro. Criar filhos é empreender todos os dias. Cuidar de sua saúde e do seu bem-estar pessoal é um empreendimento indiscutível. Você só mantém vivo porque empreende. Você só se mantém vivo porque empreende. A cada dia que você desperta, abre os olhos e se levanta da cama, começa a empreender. Você toma decisões sobre o que comer, no café da manhã, a roupa de vestir, quais ações realizar para fazer o seu dia terminar melhor do que iniciou. Quando você se apaixona, por exemplo, empreende todas as suas forças para construir o amor de outra pessoa. Você tenta fazer o seu melhor e transmitir a certeza de que você é a opção ideal, mesmo que existam outros pretendentes. Como empreendedor, o seu principal objetivo é fazer com que cada área da sua vida prospere. Enquanto você está lendo este livro, também está empreendendo, pois está pondo em ação um projeto positivo de crescimento. Portanto, empreender é o caminho natural para a riqueza. O problema é que você ainda não se deu conta de que deve percorrê-lo da maneira correta. Embora eu seja dono de muitas empresas formais, afirma você que não possui empreendimento mais valioso do que a minha família. Carol, a minha esposa, e os meus 3 filhos são a minha maior riqueza. Ao dedicar tempo e energia para fazer a minha esposa e os meus filhos felizes, eu cuido do maior empreendimento que existe na Terra. Por isso, costumo dizer que a minha casa é a minha pequena indústria da felicidade. É nela que invisto recursos para que os resultados sejam alegria, satisfação e regozijo. O tempo que fico fora da minha casa é para levar os melhores recursos para a minha família usufruir. Para isso, é preciso que eu faça boas escolhas e tome decisões assertivas. Dia desses, por exemplo, eu precisei gastar um tempo extra com o meu filho mais velho. Ele estava passando por um pequeno problema e precisava da minha atenção integral. Acabei chegando atrasado a um compromisso de negócios, mas eu não interpretei o tempo que passei ao lado dele como prejuízo. Sabe por quê? Porque eu estava empreendendo no bem-estar do meu filho. Portanto, cuidando do meu maior empreendimento, aquele que é a base da minha riqueza, a minha família. Você percebe agora a diferença entre abrir um negócio e empreender? Quando você aprende a valorizar todas as necessidades, desejos e demandas de cada um dos seus entes queridos, incluindo a si mesmo, se torna tão bom em administrar problemas e soluções que fará crescer todas as outras áreas da sua vida. Você descobre como estabelecer prioridades, superar obstáculos e criar alternativas e ampliar a sua experiência e criatividade. Anote o código. Você será lembrado somente pelos problemas que criou e pelos problemas que resolveu. Voltemos ao exemplo do casamento. O que há nele? Problemas. E nos filhos? Problemas. E numa empresa? Em uma negociação ou em um comércio formal? Problemas. Problemas e mais problemas. Não se assuste. Isso não é ruim. Pelo contrário, circunstâncias e contratempos encarados são oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. Sem que surjam os obstáculos, você não descobre como inovar e ser criativo. Você não prospera. Você fica parado como uma estátua de sal, olhando para trás, como a mulher de Ló, que desobedeceu a Deus. Mike Murdock, autor de mais de 250 livros, incluindo Os Segredos da Liderança de Jesus,
Os Segredos do Homem Mais Rico que Já Viveu, fez a seguinte citação: você só é lembrado por duas coisas: os problemas que você soluciona ou aqueles que você provoca. Agora, não basta se contentar em ser somente um solucionador dos problemas já existentes, mesmo que você seja bem pago para isso. Criar problemas, por outro lado, significa explorar novos caminhos, a partir dos problemas que você e ninguém mais observou ou que deseja criar e solucionar. Ficou difícil entender? Vou te explicar com uma história. Steve Jobs, inventor, empresário e magnata norte-americano no setor da informática, fundador da Apple, construiu um império criando problemas para serem solucionados. Jobs já fazia muito sucesso vendendo seus computadores, mas gostava de ver o mundo sempre de uma forma diferente. Ele queria saber o que havia de mais em um BlackBerry e explicaram a ele que o diferencial era o telefone possuir um teclado, como o de um computador. Steve então pensou que, se o trunfo era ter todas as teclas, ele queria um celular com apenas uma tecla. Acabou criando um problema que precisava de uma solução. Depois de observar pessoas usando seus celulares que não ofereciam nada demais, Jobs teve a ideia de usar um pequeno display multi-touch para poder embarcá-lo em celulares. Scott era o responsável por colocar o touch onde Jobs queria, e assim, segundo Scott, teria nascido o projeto Purple, codinome para o primeiro iPhone. Em 9 de janeiro de 2007, Jobs subiu ao palco do Moscone Center, na cidade de São Francisco, Estados Unidos, e anunciou o seu novo produto revolucionário. Após o lançamento, uma nova indústria foi criada, a dos smartphones. Jobs nunca parou de criar e de solucionar problemas. Em 2008, a Apple lançou a versão de tecnologia 3G do aparelho, o iPhone 3G. Em julho de 2009, lançou o 3GS Speed, com um comando de voz e muito mais rápido do que os modelos anteriores. Jobs não era apenas dono de um negócio, era um empreendedor. Ele não apenas criou um problema tecnológico para o mercado, como desenvolveu soluções inovadoras e disruptivas que viriam a transformar todo o segmento. No processo, Jobs criou riqueza para si mesmo e para muitos outros, como funcionários, fornecedores de peças, programadores, varejistas. No momento de sua morte, em 2011, a fortuna de Jobs estava avaliada em uns 7 bilhões. Sua esposa e herdeira, Laurene Jobs, é atualmente a 6ª mulher mais rica do mundo, com uma fortuna 4 ou 5 vezes maior que isso. Entenda o poder que há em criar problemas. Depois de desenvolver o telefone com apenas uma tela, a Apple lançou o telefone sem nenhuma tecla e todos do mercado começaram a copiar. Steve Jobs mexeu na indústria de celulares por ter criado esse problema e a sua empresa alcançou um valor de $1 trilhão. Outras empresas que criaram problemas e são valiosíssimas, a Tesla, SpaceX, SolarCity de Elon Musk, que juntas valem $1 trilhão, a Amazon de Jeff Bezos. As pessoas mais assustadoras da Terra são aquelas que criam problemas. Não invente problemas que você não conseguirá resolver, mas crie problemas que as pessoas irão procurá-lo para resolver. A Amazon cresceu tanto que criou o problema das entregas rápidas. Para alcançar isso, aplicou o leilão reverso e investiu pesado em automação e tecnologia. O leilão positivo é aquele clássico, que ganha quem paga mais. E o leilão invertido é quem ganha quem dá menos. Começa com o lance de, por exemplo, 100 milhões e no final o valor realmente é pago de 40 milhões. Caras como Jeff Bezos e Elon Musk foram procurar problemas até no espaço. Eles falam sobre o valor do frete de urânio, sobre usar tecnologia espacial nos carros, ou seja, a conversa deles está em outro nível. São pessoas disruptivas que enxergam o futuro antes de ele acontecer. Quem se recusa a encarar os problemas como oportunidades de criar inovação não governa verdadeiramente sobre os caminhos da riqueza. Mesmo grandes companhias se perdem em sua trajetória por não aceitar a importância de serem disruptivas. Elas não empreendem para valer. Antes de Jobs lançar o seu iPhone, parecia que tudo ia muito bem para a companhia canadense BlackBerry, a antiga RM. Os CEOs que a gerenciavam na época, Mike e Jim, os fundadores da RM, não estavam tão abertos a realizar mudanças. Eles achavam que o volume de vendas dos seus celulares se encontrava em um patamar confortável e enxergavam os seus aparelhos como simples acessórios de trabalho e não como objetos de desejo. Demoraram também a entender que os consumidores estavam encantados com as telas e os touches de Jobs. Ao não acreditarem que o iPhone poderia ameaçar o seu próprio reinado, no fim de 2011 viram o valor de mercado da RM despencar 70%. A crise se tornou tão grave para a companhia que foi preciso pagar $1 milhão
ao ano para que um especialista em solucionar problemas para empresas em dificuldade, chamado John, tentasse manter a BlackBerry de pé. Vale ressaltar que, para inovar, não é necessário criar um produto completamente novo. Steve Jobs não inventou um aparelho de teletransporte ou uma máquina para viajar no tempo, mas criou uma diferenciação na qual ninguém havia antes pensado. Pode ser que a oportunidade que você espera esteja uma área bastante tradicional. Contudo, a sua solução precisa ser inovadora e audaciosa. Mas como que faz isso? Pensando em melhorar a vida de pessoas. É por isso que algumas pessoas fazem grandes fortunas e as suas empresas chegam a valer milhões, bilhões de dólares. Quer ficar milionário? Resolva o problema de 1000 pessoas com um produto, serviço ou acesso que custe R$1000, por exemplo. O código do bilhão é alcançar 1 milhão de pessoas. O código do trilhão é alcançar 1 bilhão de pessoas. Empreender, portanto, é resolver problemas com eficácia e crescer ao longo do processo. É manter seu foco na solução. É agir em vez de ficar sentado, aguardando uma mudança na direção do vento que pode não acontecer. Se você lançar um olhar atento sobre a Bíblia, verá que os problemas sempre existiram, em forma de dificuldade que precisavam ser vencidas por quem tinha fé no Criador e em si mesmo. Davi, por exemplo, era um jovem empreendedor que se ocupava com a criação das ovelhas antes de decidir enfrentar o gigante Golias. Imagine a cena do jovem pastor de ovelhas enfrentando um gigante avassalador. Davi era um homem considerado pequeno fisicamente para vencer um gigante que afrontava o povo de Israel. Ainda assim, Davi não se acanhou. Ao chegar ao campo, ouviu o desafio do Golias e viu o pânico de todos os soldados israelenses. Davi ficou indignado com a posição dos soldados, que aceitavam pacificamente que o seu Deus fosse afrontado. Em lugar de se preocupar com o tamanho do gigante, ele pensou na melhor maneira de derrotá-lo. Com apenas uma funda e 5 pedras, acertou a testa do filisteu e o derrubou facilmente no chão. Davi não teve medo por estar diante de um gigante. Ele decidiu solucionar o problema sem ficar esperando que os outros fizessem, porque sabia que Deus o havia escolhido para agir e ser vitorioso. O que será que Davi estava pensando? Eu imagino. Deus está ao meu lado, portanto, a vitória está garantida e a recompensa será muito boa. Então, por que não aproveitar a oportunidade? Davi acreditou na proteção de Deus sobre seus investimentos e enxergou na luta contra Golias uma oportunidade de alavancar os seus negócios e mudar a sorte da sua família. Para isso, usou o que tinha em suas mãos, sua atitude vencedora. Davi era mesmo um baita empreendedor. Assim como os israelitas que se aterrorizavam diante do gigante Golias, são muitas pessoas que ficam presas à inércia, enquanto culpam o desemprego ou a crise econômica os gigantes da atualidade. O verdadeiro empreendedor, no entanto, é aquele que decide realizar, como já esclarecido no início desse capítulo. Em vez de se fixar no problema, aquele que empreende parte em busca da solução. Digamos, por exemplo, que as pessoas desejam comprar determinado produto, mas há poucos fornecedores no mercado. Quem enxergar esse problema como oportunidade vai se dedicar a satisfazer essa demanda reprimida e ficar rico. Esse conceito é muito parecido com a lei da oferta e da procura, desenvolvida por Adam Smith. Quanto mais um item for procurado, maior será o seu preço. Quanto menos o item for procurado, menor será o seu preço. Porém, se nenhuma pessoa estiver querendo o produto, o mercado vai reduzir o seu preço na tentativa de obter algum cliente. Quando acontece um desencontro entre oferta e procura, o empreendedor que enxergar como solucionar esse dilema terá uma grande oportunidade de realizar negócios vantajosos. Anote o código. Empreender é enxergar as oportunidades ao seu redor. Empreender no Brasil é pular em um precipício com as peças para construir um avião, o mapa de montagem da fuselagem, o plano de voo e então montar o avião e voar antes de cair no chão. Empreender é realmente difícil, mas é possível. O verdadeiro empreendedor não se acomoda em sua zona de conforto. Ele se antecipa aos problemas e busca soluções que fujam do convencional. Às vezes é preciso parar tudo e recomeçar. Eu devo dizer a você que em minhas próprias empresas me esforço todos os dias para inovar. Eu empreendo em coisas tão diferentes que faço os meus próprios negócios se tornarem obsoletos, pois só assim é possível crescer. Conforme o conhecimento e a tecnologia avançam, os modelos tradicionais vão perdendo a potência e caindo em desuso. Até o futuro dos carros que usam combustão já está comprometido pela existência de carros elétricos que estão sendo inseridos no mercado. Os negócios tradicionais não deixarão de existir, mas quem não estiver na internet dificilmente resistirá. Às vezes é necessário parar tudo e recomeçar. Isso não significa agir sem refletir ou sem escalonar. Escalonar significa organizar as etapas de crescimento de maneira estratégica. É dar um passo de cada vez. Quando Deus criou o mundo,
ele o fez em 6 dias e descansou no 7º. O Criador não fez isso porque realmente estivesse cansado, pois Deus nunca se cansa, e sim para demonstrar que devemos desfrutar daquilo que construímos. Ele demonstrou que, para realizar uma obra grandiosa, você deve começar sempre pela base. No dia 1 da criação, Deus criou os céus, ou seja, o espaço sideral. No dia 2 da criação, Deus criou os céus, ou seja, uma barreira entre as águas sobre a superfície e a umidade do ar. No dia 3 da criação, Deus criou a terra seca. No dia 4 da criação, Deus criou todas as estrelas e corpos celestes. No dia 5 da criação, Deus criou toda a vida que vive na água. E na criação, no dia 6 da criação, Deus criou todas as criaturas que vivem na terra firme. Isso inclui também o homem e todo tipo de criatura não formada nos dias anteriores. Deus declarou então que o trabalho estava bom. No 7º dia e último dia, Deus descansou. Isso de forma alguma significa que ele ficou parado, e sim que a sua criação estava completa, para que o homem pudesse repousar junto a ele. Anote o código. Você não deve ter pressa, mas também não deve ficar parado. Empreender com afobação é o mesmo que desperdiçar oportunidades de aprendizado. Muita gente sonha em criar um negócio escalável. Não confunda escalar com escalonar. Um negócio escalável é aquele que apresenta potencial ilimitado de expansão. O modelo de serviço de Airbnb, por exemplo, é um negócio escalável. A sua sistemática reúne donos de imóveis que têm interesse em ganhar uma renda extra com turistas que precisam de acomodação. Com isso, o proprietário da empresa não necessita aumentar os custos para ter um faturamento maior. Ele não precisa construir casas ou hotéis, tampouco alugar aviões. Durante a pandemia de Covid-19, no entanto, todo o mercado de turismo arrefeceu. O golpe devastador da pandemia na indústria turística colocou até mesmo Airbnb diante do maior desafio da sua história. Seu fundador, Brian, chegou a dizer que demorou 12 anos para construir o negócio e perdeu quase tudo em questão de 4 a 6 semanas. A startup sobreviveu porque tinha uma base sólida e aprendeu a superar obstáculos que surgiram no meio do caminho. O que eu quero explicar com esse exemplo é que se você subir um arranha-céu sem construir bem a estrutura, ele desmoronará. Empreender é criar uma estrutura para gerar solução ou transformação. Se essa estrutura for crescer, precisa mexer na base para que seja sólida. Se começar a aumentar a estrutura sem reforçar sua base, tudo vai desmoronar. Jesus já havia dito isso, para não demonstrar escassez, mas para saber que Ele mandou você começar ou terminar a torre, pois, mesmo que a conta não feche, Ele está com você. A fundação diz muito sobre o sucesso de uma edificação. Antes de crescer, você precisa trabalhar na sua base. É o tamanho do seu terreno que determina o tamanho da construção. O tamanho da base da fundação diz sobre a altura que o seu prédio terá. Trilhar o caminho da riqueza da maneira certa, sem atropelos e com consistência, o prepara com experiências e lições que serão usadas no momento certo. Eu nunca me arrependo de ter começado modestamente. Eu já fui panfleteiro, atendente de call center, iluminador, sonoplasta, assistente em escritório de advocacia, mecânico de automóveis e muitas outras coisas que me trouxeram até aqui. Em todas essas funções eu aprendi muito e sempre dizia para mim mesmo que aquilo era só o começo. Meu pai falava que eu não parava em lugar nenhum, quando na realidade eu estava empreendendo. Não limite as suas oportunidades de aprendizado. Lembre-se de que o único oponente que você tem é o medo de abandonar a sua zona de conforto. Há outro ponto em relação a uma construção. Em muitos lugares, dá para saber o tamanho máximo de uma edificação se você consultar o plano diretor de uma cidade. Ele estabelece o tamanho da área de reserva e das regiões onde não se pode construir. Deus conhece o plano diretor de suas obras e sabe o que é possível edificar para cada pessoa. Se Ele coloca uma pressão em mim e ainda não tem estrutura, a edificação vai desabar. Procure saber para o que Ele o chamou e veja como está a sua estrutura. Para chegar a ser a edificação que Ele projetou para você, deixe-o ampliar sua base de experiências. Não pense que empreender, criar um grande problema e servir milhares de pessoas irá torná-lo rico de uma hora para outra. As pessoas querem fórmulas mágicas para enriquecer, mas isso não existe. Na verdade, você já é rico, só precisa remover os bloqueios e mudar a sua mentalidade para acessar a riqueza. É por isso que a maioria dos ganhadores da loteria ou prêmios de reality shows voltaram a ser pobres em pouco tempo. Eles não mudam a mentalidade. Veja o exemplo do povo de Israel.
passaram 430 anos sendo escravos no Egito. Durante esse tempo instalou-se na cabeça deles essa mentalidade. Tanto que, no caminho do deserto, desejavam voltar ao Egito por causa da comida. Mas, ao sair do Egito, o povo deu todo o seu ouro para os israelitas, o que foi uma forma de Deus indenizá-los pelos anos de escravidão. Deus concedeu a liberdade ao seu povo e a indenização para ser usada no momento certo. Eles estavam com todo o ouro da nação mais rica da terra na época. Porém, muitos não tinham de fato conquistado a independência. Um dia no deserto, enquanto Moisés estava no Monte Sinai falando com o Senhor, os filhos de Israel, cansados de esperá-lo, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Ao retornar do seu encontro com Deus, Moisés queimou o bezerro de ouro e transformou em pó, jogou sobre as águas e mandou o povo beber. Muitos pensam que o bezerro de ouro foi uma desconexão com Deus, mas não foi. Eles não sabiam o que fazer sem Moisés, nem como usar tanta riqueza, e de todo o coração fizeram um bezerro para adorar a Deus. O bezerro de ouro representava as obras próprias, porque queriam agradar a Deus da maneira deles. Por pensarem que estavam sem Moisés, eles viram e ouviram coisas poderosas, desde a saída do Egito até o tempo no deserto, mas foram covardes e não conseguiram canalizar tudo aquilo para algo que agradasse a Deus. Perderam o mover de Deus e usaram o ouro antes do tempo. Quando pegaram o ouro dos egípcios, não tinham entendido nem porquê e nem para quê, nem como deveriam usá-lo. Deus nos libera riquezas reais, mas como não os buscamos para entender de onde vieram, para que servem, como usá-las, nem o porquê de todas as coisas, não conseguimos perceber a riqueza e a jogamos fora. As pessoas que não entendem que a riqueza é para ser canalizada e a retém para si, Deus faz que seja como ouro para o povo no deserto. Você até prova, mas não consegue manter. Deus dá a semente em forma de aprendizado e sabedoria, contudo, as pessoas não usufruem e a jogam fora. Quem é dependente perde sua identidade, que é a maior riqueza do ser humano. Não rasga seu coração, não anda nas profundezas e não busca o que movimenta a humanidade e todas as coisas, porque quer estabilidade e conforto. O dia em que deixei de ser ignorante, acabei com a mentalidade dependente e parei de comer ouro. Entendi que ele precisa ser canalizado. A riqueza precisa ser canalizada porque nós somos apenas mordomos cuidando dela. Anote o código. Deus dá de glória em glória a fim de fazer você suportar o processo. Leve em conta que muitas vezes os recursos da riqueza surgem desmontados, como aqueles blocos de brinquedos que você precisa montar para criar o objeto completo. Sem o manual fica mais difícil descobrir qual é a peça que deve vir antes da outra para realizar essa montagem perfeitamente. Você pode desistir no meio do caminho, mas eu asseguro que elas não vão se montar sozinhas. Você também não deve esperar que a sua motivação e o seu pensamento positivo façam todo o trabalho. Você vai ter que fazer a sua parte, bater a cabeça, pedir ajuda, fazer, desfazer e fazer novamente. Anote o código. A fé não funciona sem oração e a oração não funciona sem ação.